Olá, caros alunos da Faculdade NAP, muito boa tarde. Seguindo os nossos tutoriais com aulas práticas e demonstrativas, hoje nós vamos falar sobre a íris e a diabetes. Lembrando que a íris e a diabetes é um dos artigos mais estudados em iridologia, né? Sendo que aqui no Brasil nós temos uma tese de doutorado feita por uma brasileira, que é a doutora Leia Forte Salles, que fez a sua tese na USP a respeito dos principais fatores identificadores da diabetes na íris, que é a cruz de San Andreas, né, e o sinal no pâncreas. Então nós vamos dar uma pincelada aqui sobre como identificar isso na íris, né? Evidentemente que os tratamentos, né, e outras abordagens e mais informações vocês vão ter quando tiverem esse módulo, né, ou quem já teve esse módulo, né, já recebeu essas informações, ok? Então vamos falar sobre a íris e a diabetes, né? Lembrando, né, que diabetes, né, é uma pandemia mundial e está atingindo índices pandêmicos realmente, né? Porque agora não se fala mais tanto em virtude de nós estarmos vivendo uma época de pandemia, mas o número alarmante de pessoas que têm desenvolvido diabetes nas últimas décadas tem levado as instituições, os governos a pesquisarem bastante sobre isso, né? E haja visto que uma das nações mais poderosas do mundo, que tem acesso à melhor medicina, ou uma das melhores medicinas alopáticas, né, que que são os Estados Unidos, hoje enfrentam níveis pandêmicos. É a nação mais obesa, diabética e hipertensa do mundo. Então, essa preocupação leva as pessoas a orientarem-se, a preocuparem-se, né? Existe histórico biopatogenético na minha família. Eu tenho casos de diabetes na minha ancestralidade. Isso tudo tem que ser levado em consideração no momento em que formos olhar as íris dos nossos pacientes. E como vocês já devem ter observado, o sinal é muito simples. A cruz de San Andreas, né? Na verdade, San Andreas é Santo André, né? Se nós formos falar no nosso português coloquial aqui, né? Santo André foi um santo que morreu numa cruz diferente. A sua cruz tinha um formato de um X, né? Então era cruzada de maneira diferente de uma cruz normal, né? E aí esse nome, Cruz de San Andreas, que reportam para sinais a 10, a 20, a 40 e a 50 minutos na íris, né? Esses sinais são identificadores de um pré-diabetes que muitas vezes a pessoa sequer tem noção de que tem. Às vezes a pessoa tem muita polifagia, polidispsia e poliúria, que são os três indícios da diabetes, né? Polifagia, muita fome. Polidispsia, muita sede. E poliúria, muita urina, né? Às vezes a pessoa tem isso e não se dá conta porque acha que aquilo é normal em seu caso, né? Então, muito atento à sintomatologia, né? Muito atento aos sinais na íris, né? Mas, acima de tudo, gente, diabético precisa exercício. A vida sedentária por diabético é a pior coisa que pode existir. Então, exercício, né? Trabalhar a questão da microcirculação é indispensável, né, para evitar danos, né, nos membros inferiores, em especial os pés dos diabéticos, né, que são o alvo, né, muitas vezes já reportado em livros, né, em vários vídeos no YouTube mostrando a importância do diabético cuidar do seu pé e cuidar da microcirculação, né? E aí vocês vão ver que lá na disciplina fala alguma coisa sobre isso, fala sobre o uso da arnica montana, fala sobre o uso da pata de vaca, em especial a da flor branca, que tem tido resultados fantásticos para reduzir o diabetes, né? E é claro, o resto é vocês aconselharem os seus pacientes. Corta os açúcares, corta os carboidratos, né? Faça uma dieta de pelo menos 60 a 90 dias low carb e os resultados vão ser bárbaros, vão ser fantásticos. Porque
vamos combinar, né? Carboidrato lá no escurinho do pâncreas é açúcar. E isso vai danificar, vai lesar o seu pâncreas, tá? Bom, mas hoje não é uma aula sobre íris e diabetes. É uma aula prática, é uma aula demonstrativa de como nós vamos enxergar os sinais, né? Então, um iridólogo principiante que coloque os olhos nessa íris, ele fica um pouco preocupado. Haja visto que tenha muitas pétalas nessa íris, né? A pétala em si só mostra a fragilidade do órgão, não mostra uma patologia ativa. A patologia ativa acontece quando essa pétala começa a ficar muito profunda ou escurecida, enegrecida. Aí eu tenho uma fragilidade com uma patologia ativa. E nesses casos específicos é muito, muito, muito importante um acompanhamento de perto, certo? Muito bem, então vamos começar falando sobre a cruz de San Andrés. Como nós falamos, em especial são lacunas, né? A 10 minutos, como nós vemos aqui, tá? A 20 minutos, como nós vemos aqui, a 40 minutos, como nós vemos aqui, e a 50 minutos, como nós vemos aqui. Então, observem que esses 4 pontos por fora do colarete, diferente da abordagem do John Andrews. O John Andrews também, né, na nova topografia do colarete, ele tem 3 locais do pâncreas, mais ou menos nessa região, só que dentro do colarete, tá? Mas aqui é por fora do colarete. Não se isenta outros sinais, como gemas, em especial quando eu tenho uma gema quadrada, né? Ela não é exatamente quadrada, mas ela parece ter um formato mais romboide, bem na região do pâncreas. Também é um indicativo, né, de problema naquela região, ok? Deixa eu só apagar aqui, deixa eu pegar a borracha, apagar aqui para vocês e vamos seguir mostrando aqui. Caneta, tá? Então vejam, para começar, né, o primeiro indício de problema no pâncreas, as 2 pétalas desencontradas. Quem é meu aluno sabe, quando eu tenho uma pétala e outra pétala desencontrada, eu tenho ali um problema crônico e eu tenho que dar bastante atenção, não importa o órgão que ela esteja. Por exemplo, eu tenho 2 pétalas desencontradas aqui na tireoide, eu tenho 2 pétalas desencontradas aqui nas adrenais, eu tenho pétalas desencontradas aqui na região, no campo de reação de mama, em vários locais. Mas, em específico, porque nós estamos abordando aqui, pétalas desencontradas lá no pâncreas já são um indicativo de problema no órgão, né? Mas se eu tenho as pétalas desencontradas, mas eu tenho também os 4 sinais indicativos, né? Vou apagar aqui. Mas eu tenho também os 4 sinais indicativos de problema no pâncreas, então eu tenho que dar uma atenção redobrada, né? Perguntar se há histórico biopatogenético, ou seja, se algum familiar já teve problema de diabetes. Não raras pessoas vão dizer, o meu avô teve diabetes, minha avó morreu em detrimento do diabetes, né? Eu tenho tios que têm diabetes, então a pessoa não raro já vai apontar para essas situações, né? Então é importante nós perguntarmos se tem um histórico biopatogenético. Mesmo que não exista histórico biopatogenético, se existirem as 2 pétalas desencontradas, ou se eu tiver a cruz de San Andrés, eu já tenho que alertar os meus burros, eu já tenho que ficar alerta com essa pessoa, né? É uma questão de sobrevivência, cortar carboidratos, gente. É uma questão de sobrevivência, né? Abandonar o uso dos açúcares. Só que o grande problema do diabético é justamente que ele é um formigão, né? Então, come açúcar com avidez, né? Você sabe como é que o diabético engana o médico? Ele pega antes do exame, antes quando ele sabe que tem que fazer uma consulta médica, o que ele faz?
ele fica um bom tempo sem comer nada de açúcar, carboidrato e nada, né? Para tentar enganar o médico. Só que o médico já sabe disso, o que ele faz? Ele pede a imunoglobina glicada, né? Que vai dar os resultados a posteriori, e o resultado é que vai mostrar, né, que naquele dado momento ele não comeu açúcar, mas em outras situações sim, né? E aí vai marcar a cruz de San Andrés. Então, pétalas, recapitulando, a 10 minutos, a 20 minutos, a 40 minutos e a 50 minutos são a cruz de San Andrés, tá? Mesmo que a pessoa não tenha em todos os pontos, né, mas se ela tiver em 2 ou 3 pontos, ou digamos que, vamos pegar essa íris mesmo aqui de exemplo, né, digamos que ela não tivesse nada, né, nenhum indício em local algum, né, mas só o fato dela ter as 2 pétalazinhas desencontradas no pâncreas já me diz que eu tenho um problema crônico de pâncreas. Aqui nesse caso, eu tenho a cabeça do pâncreas aqui, eu tenho aqui o corpo do pâncreas, aí lá na outra íris, né, que essa aqui é uma, aliás, perdão, essa aqui é uma esquerda, então eu vou ter aqui corpo do pâncreas, e aqui é a cauda do pâncreas, tá? E na íris direita eu vou ter cabeça do pâncreas e o corpo do pâncreas. Então, direita, cabeça e corpo do pâncreas, esquerda, corpo e cauda do pâncreas, né? E aos 10 minutos e a 50 minutos, eu vou ter a diabetes na área cerebral, ou seja, a diabetes da hipófise. É muito raro acontecer da pessoa não ter sinal nenhum na parte inferior, né, do pâncreas, mas tem sinal a 10 minutos e a 50 minutos, que é um tipo bem comum de diabetes, que é a diabetes do pâncreas, né, bem rara, né, de acontecer, mas pode acontecer quando a marcação está só no início da área cerebral. Então, muito atento, muita atenção para isso, tá? Então, é bem simples, não é complicado, né? Eu coloquei aqui uma outra íris para nós vermos que ela não está tão evidente quanto aquela lá, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, né? Mas nós conseguimos ver sutis indícios, né? Como, por exemplo, eu tenho também aqui a 10 minutos, né? Eu vou ter aqui a 20, a 40 e eu tenho também a 50 minutos. Né? Então vejam, é mais fácil de enxergar quando a gente marca aqui, né? Mas tu tem que ter a ideia de uma íris perfeita. Então, onde eu tiver sinais a 10 minutos, quase sempre lacunas e ou manchas, né, eu já tenho que desconfiar. Né? Aqui eu tenho uma formação criptoide, tá vendo? No pâncreas. Aqui eu tenho uma cripta, aqui eu tenho uma cripta, aqui eu tenho outra cripta, aqui eu tenho outra cripta, uma formação criptoide bem na região do pâncreas. Claro que eu tenho aqui uma formação criptoide também, né, nas adrenais, né? Eu vejo formação criptoide aqui em brônquios, mas o que interessa para nós, para esse tipo de diagnóstico, é ver a cruz de San Andrés e o sinal no pâncreas, tá? É bem interessante que sempre que a gente vê problemas, né, da íris e a diabetes, a gente sempre vai encontrar alguma marcação hipotalâmica. Quase que invariavelmente tem marcação no hipotálamo, como nós temos ali, né, a cruz, aliás, uma lacuna escada bem na região do hipotálamo, no mapa da nova topografia embriológica do colarete, né, do John Andrews. Então nós temos que lembrar, né, que isso é um indicativo de doença autoimune. E a diabetes, em especial a diabetes tipo 1, é uma doença autoimune.
O corpo ataca as ilhotas das células beta do pâncreas. Então, na verdade, o que está acontecendo é que o corpo está se atacando, está atacando a si mesmo. É uma doença autoimune que está se manifestando ali. Tá? Então, gente, eu espero que isso tenha ajudado vocês a fazer a identificação da Creutzfeldt-Jakob e do sinal no pâncreas, tá? Espero que vocês olhem muitas íris. Lá no próprio slide da aula tem bastante íris para vocês fazerem casos clínicos, ok? Então, até o próximo tutorial, né, onde nós vamos ver mais imagens de íris, onde nós vamos ter mais prática, né, onde nós vamos ter mais aulas demonstrativas como essa. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, entre em contato pelos fóruns, pela ouvidoria, né? Ou quando é aberto nos grupos de aula, né? Tanto no Telegram como no WhatsApp, para fazer perguntas pertinentes lá. Lembrando que as perguntas pertinentes à aula são do fórum, as perguntas pertinentes à tutoria, a como entrar na plataforma, a como acessar os materiais no Instagram e no Telegram, né? E queixas, dúvidas, sugestões podem ser dadas através do nosso site, na nossa ouvidoria, ok? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado dessa aula.